Olá pessoal, eu sou o professor Lucas Pereira, seja muito bem-vindo ao meu canal, o canal Prof Invest, onde um professor de verdade, um professor de matemática, ensina e fala aqui sobre finanças e investimento, também mostrando a minha realidade. Inclusive, o vídeo de hoje não é simplesmente para mostrar onde eu investi em outubro, mas mais do que isso, é como se eu fosse decidir aqui agora com vocês, né, mostrando de fato quais foram os racionais, o que eu levei em consideração para decidir onde investir. Então é bem interessante, na verdade, eu tô gravando esse vídeo aqui numa quarta-feira, início do mês. Os apostos foram praticamente todos feitos ontem, né? Mas eu vou replicar aqui com vocês tudo que eu pensei para tomar as decisões ao investir, beleza? Deixa eu colocar aqui, acho que dá para colocar a tela cheia. Se eu perceber que tá ficando na frente de vocês, eu volto para aquela outra tela ali. Bom, então total investido de R$ 32.395,51, o patrimônio total em R$ 34.065,05, uma valorização de 5,15%, o que dá aí R$ 1.670 aproximadamente, uma rentabilidade total de 42,79%. Quem viu aí aquele vídeo sobre uma conversa sincera que eu tive com vocês, viram quanto eu estava indignado com esse meu gráfico aqui ao longo do tempo, bem fazendo, né, altos e baixos, não sendo constante o crescimento nos aportes. Esse mês eu confesso para vocês que talvez eu fiz errado. Dentro de todo o valor investido, era para ter deixado uma margem para a reserva de emergência, para que se acontecesse alguma situação, eu tenha um dinheiro ali na renda fixa à minha disposição. Porém, eu confesso que eu fui lá e peguei todo esse dinheiro e coloquei na renda variável, né? Investir mesmo na B3. Tomara que não aconteça nenhum imprevisto, mas vamos lá. Então, antes da atualização de onde eu fiz compras aqui, olha só, eu tô com 40,15% em ações, 40,98% em fundos imobiliários, 12,81% em ETFs internacionais, minha meta é ter 15%. Porém, mesmo com essa meta de 15%, eu fico pensando se não é hora de aumentar para 20% ou até 25%, dado a situação econômica do nosso Brasil. Hoje, no momento que eu gravo esse vídeo aqui, poucos minutos antes ali, eu estava até acompanhando um vídeo curto do Thiago Negro, onde ele mostra lá que foi aprovada uma medida provisória, aumentando mais impostos aí sobre várias coisas, manteve daquelas casas lá onde a galera perde dinheiro, imposto de 12%, e aumentou o imposto sobre vários tipos de investimento aí, onde a gente pagava 15%, aumentou para 18%, então tá cada vez pior, né? E criptomoedas, meu objetivo é ter até 10%, e nesse momento eu tô com 6%, aguardando uma queda para fazer novos aportes em criptomoedas, tá bom? Então olha só, primeiramente eu olhei para os fundos imobiliários, tá bom? Então, visto aquele vídeo também que eu já publiquei aqui no canal, falando sobre aquele fundo imobiliário que me paga R$30 todos os meses, né? Isso é muito bom, muito bacana. Então, dada aquela circunstância, eu decidi investir ainda mais em fundos imobiliários, né? Decidi fazer novos aportes em fundos imobiliários. E aí, para isso, eu analisei principalmente aqui, ó, o PVP. Então, eu olhei aqui da ordem crescente, né? Do menor PVP para o maior. Inclusive tem a explicação aqui do que é o PVP, o preço sobre o valor patrimonial. Indica quanto o mercado está disposto a pagar pelo patrimônio da empresa. Abaixo de 1, indica que a empresa está sendo vendida por menos que seu valor real. Cálculo o preço atual da ação dividido pelo valor patrimonial da ação. Então, olha só, os fundos imobiliários que eu tenho aqui mais descontados são o KNRI e o HGLG. 89, 0,89 e 0,88. Peraí que eu mudou aqui. 0,88 e 0,89. Então são 11 e 12% de desconto que a gente tem ao comprar esse fundo imobiliário hoje. Isso daqui é muito bom, né? Depois vem o SNAG com 0,93, o SNAG 11, um FIAGRO, né? E eu gosto muito de investir em agro. Tenho uma empresa, Agro 3, que eu gosto de investir. E também o fundo imobiliário, apesar de ser um fundo recente, ainda não é uma gestora tão consolidada no mercado como outras que têm, né, muito mais tempo, mas eu decidi dar o meu voto de confiança na Suno, né, que é a gestora desse fundo, e venho colhendo bons resultados. É um fundo que eu tenho gostado até então, beleza? E, inclusive, né,
eu mostrei que eu estava recebendo R$ 30 por mês desse fundo com 250 cotas. Agora já aumentou para 260 aqui, porque eu já tinha feito um aporte final de setembro. E aí, mais do que isso, tem também um aporte agora em outubro, né? Então, o primeiro fundo que eu comprei foi o Snag 11, tá bom? Eu iria comprar 40 cotas, porém, acho que na hora de selecionar lá a quantidade, eu acabei faltando apertar mais uma vez o mais, que eu não digitei, fui aumentando, e aí ficou 39 cotas, compradas ontem, dia 7/10. Hoje, quarta-feira, eu fui lá e comprei mais 16. Eu vi que sobrou um trocadinho lá, fui lá e comprei mais 16. Então, totaliza-se aqui, ó, ao longo desse mês de outubro, 55 novas cotas em Snag 11, aquele fundo imobiliário que mais me paga dividendos. E também, se a gente for olhar aqui pelo saldo, é o fundo imobiliário que eu tenho mais peso na carteira, né? Então, olha só, o Snag é o que tem mais peso. Aí tem o XPML11, que eu não investi esse mês. Depois a gente investiu no VISC11. Eu comprei mais 2 cotas do VISC11, então aumentei posição, aproveitando lá o PVP de 88. E também comprei 2 cotas do KNRI11, que está com o PVP de 89. Então, veja aí. A nota, né? Essa nota aqui é o mesmo que o percentual ideal que eu quero na minha carteira. 4 para cada uma. Veja que, tirando os últimos 2 aí, que entrou por último na carteira, todos os outros estão acima disso. Só que eu não estou preocupado. É porque eu comprei aproveitando oportunidades, quando os fundos estavam em quedas, tá bom? Então, a primeira parte é essa. Os investimentos, então, em fundos imobiliários foram 3. 55 cotas do Snag 11, 2 cotas do VISC 11 e 2 do KNRI 11. Nas ações, eu tentei olhar para tanto essa questão da nota, né, o percentual ideal para a porcentagem da carteira, mas olhei também muito para a variação. Quais delas que estão abaixo do valor que eu costumo, do meu preço médio, aliás, né? E aí a primeira que eu queria aumentar a posição, até porque a margem na carteira é para ser a maior ação, né, da minha carteira, que é a Petrobras, e aí eu tava com meta de comprar 35 Petrobras, para fechar um lote, para fechar 100 ações. Porém, eu tava observando que os próximos dividendos aí só vai ser lá para dezembro, né? Não vai ser por agora. Então eu falei assim, não, dá para mim poder comprar um pouco agora e um pouco mês que vem. Então eu comprei 20 ações de Petrobras, lá no agro, empresa que eu mencionei para vocês que eu gosto muito. Olha só, é a que está com a maior variação negativa na minha carteira. Então, em frente ao valor que eu comprei, né, de preço médio, é a que está mais descontada. Então, eu fui lá e comprei mais 20 ações, né, mais 20 frações aí do Agro 3 também. Fui no Banco do Brasil, próxima ação, né, fechando nossa trinca de ações aí em negativa, né, em variação negativa. Eu fui lá e comprei mais 10 apenas. Comprei a 21,20, lembrando que Banco do Brasil teve até mais barato do que isso, né? Com os problemas que vem enfrentando, pode ser que nos próximos aportes esteja até mais embaixo, então eu decidi não comprar muito agora. E aí eu fui lá e comprei uma quarta empresa, que é uma empresa que eu gosto muito. Ela era para estar com 4% aí da minha carteira e está com apenas 2,5%, que é a CEMIG, né? Então a CEMIG, mesmo estando aí a 10% a mais, né, do meu preço médio e com a rentabilidade já bem superior, porque paga muitos dividendos, então até por isso meu anseio em ter mais dela. Então eu fechei um lote de CEMIG, né? Completei aí as 100 ações de CEMIG comprando mais 20 então frações, né? Tinha 80 mais 20, totalizando então 100 ao todo aí da CEMIG. Bom, então esses foram os meus aportes e já adianto para vocês que esse foi apenas o meu primeiro aporte de outubro. Um dos maiores aportes que eu realizei no ano, se não o maior. Foi, né, vamos dizer assim, uma porrada mesmo, um valor bastante agressivo, né? Não é um valor que dá para investir todos os meses, mas esse mês eu concentrei mesmo para poder fazer isso. Transformei em meta, em objetivo, né, prioridade e investi bastante. Só que não para por aí, porque esse mês eu recebo a monetização dos meus canais aqui no YouTube. Então vai cair um valor em dólar para mim. E eu coloquei como meta, como objetivo agora, o seguinte: todo valor que cair em dólar na minha conta, eu não vou transformar em real.
Eu vou deixar esse valor em dólar, a gente recebe numa conta aqui num banco aqui do Brasil, né? Mas com a conta no exterior, então cai lá em dólar. Eu vou aproveitar que já tô com dinheiro em dólar e vou comprar ETFs americanos. Para quem me acompanha aqui sabe, eu mudei no mês de março, né? Eu investi em ETFs aqui no Brasil, que replicavam índices americanos, e agora eu invisto diretamente na Bolsa Americana com ETFs americanos. Então foi esse o movimento, vai ser esse o movimento que eu vou fazer, né? E aí eu não concluí, mas eu coloquei como meta, então, como objetivo, sempre que a monetização cair, eu investi em dólar lá no exterior. Então, por mais que eu tenha essa estratégia aqui, ó, de que a porcentagem ideal para ETFs internacionais seja de 15%, na verdade eu vou aproveitar. Se eu começar a receber muitos dólares aí, mais do que eu estou investindo em real, isso vai ser maior. Mas se não, vai acompanhando aí a medida do tempo, né? Assim eu evito de pagar conversão de dólar para real, de real para dólar, e aí fica melhor para mim. Agora, quando os canais, se Deus quiser, chegar no patamar que pague muito dinheiro, e aí não vai ser o dinheiro só de investir, vai ser o dinheiro de eu viver minha vida, de investir um pouco aqui no Brasil também. Aí eu vou fazer essa conversão. Mas por enquanto, como ainda não está nem sequer me pagando todos os meses, né? Não está monetizando tanto assim, então sempre que pingar algum dólar, eu vou deixar para investir lá na Bolsa Americana, beleza? Então esse foi o nosso bate-papo de hoje. Talvez eu faça mais um vídeo mostrando para vocês como ficou a carteira com as atualizações desses aportes. E aí já mostro, né? Talvez deixe para fazer um só. Mostro como ficou a carteira depois dessa movimentação do início de outubro. E lá mais pro final vai pingar esses dólares e aí tem atualização do segundo aporte do mês, beleza? Então é isso, um forte abraço e até a nossa próxima aula, já que aqui eu sou professor e cada vídeo é uma aula sobre finanças e investimentos. Te aguardo no próximo, vem comigo!